E que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Esse é o nosso desejo, que as portas se abram, que os caminhos se abram para você, para que você possa vencer e alcançar os seus grandes objetivos. Hoje é dia 9 de abril, terça-feira, e estamos aqui para lhe ajudar. Inclusive, se você está endividado, desempregado, com a vida apertada, vivendo momentos difíceis sem saber o que fazer, quer uma orientação, nós temos aí, através do nosso WhatsApp, a oportunidade para você mandar uma mensagem, buscar atendimento. 11 3573 3500 por mensagem, 11 3573 3535, você pode ligar, e pastoronline.com, você pode também enviar a sua mensagem através desta plataforma e nós temos pastores 24 horas à sua disposição para poderem lhe ajudar. Nós queremos ajudar você. Nós queremos mostrar para você, através dessa programação, que você pode dar um fim a essa situação. Tomar uma atitude, dizer basta, chega, não aguento mais viver esse sofrimento. Mas para vencer, o que é preciso? Tomar uma atitude como o Jonas tomou. Vamos acompanhar. O que você é capaz de fazer para conquistar os seus sonhos? E quantas situações difíceis você suportaria? A história a seguir conta que, às vezes, insistir e não se intimidar com o tamanho dos obstáculos é a única saída. N'Golo Kanté, filho de um imigrante de Mali, ele tinha um sonho: ser jogador de futebol. De família pobre e humilde, o sustento de todos era dos recicláveis que recolhiam nas ruas de Paris. Quando a França ganhou a Copa de 1998, Kanté estava do lado de fora do estádio, juntando as latinhas para aumentar o sustento da família. Perdeu o pai aos 11 anos, foi negado por dezenas de clubes e os olheiros não se interessavam por ele por conta da baixa estatura. Com medo de não ter um futuro no futebol, se formou em economia, mas nunca desistiu. Até que um dia, sua história mudou. Em 2010, foi aceito pelo time B do Bologna e, a partir daquele momento, ele só cresceu no esporte. Em 5 anos, Kanté recebeu um convite para jogar no time A do Bologna. Passou pelo Caen, Leicester City e em 2016 foi anunciado como reforço do Chelsea por 32 milhões de euros. Um salto da França para o mundo. Hoje é considerado pelo técnico Deschamps como o principal jogador da seleção da França, conhecido por aquele que faz a equipe funcionar. C'est la deuxième fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini. Avec le rappel à but. Ouverture du score. Kanté superou o passado difícil e deu a volta por cima. Mas, ao contrário da realidade dele, muitas pessoas se sentem perdidas em meio à situação que se encontram. Milhares estão desempregados e não encontram uma saída. Empresários que estão à beira da falência e não enxergam uma solução. Se essa também tem sido a sua realidade, saiba que existe uma saída. E você precisa entender que visão sem disposição não traz nenhuma realização. Essa que é a mais pura realidade, porque tem pessoas que querem realizar os seus objetivos, mas não mostram disposição para isso. Eu tenho muitos planos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas metas, mas o que você está fazendo para conseguir chegar lá? Se você não tiver a disposição para lutar, não basta você querer, você vai apenas desejar e desculpe, me perdoe dizer assim, o tempo vai passar e você apenas vai olhar para trás e viver de oportunidades perdidas porque não fez aquilo que você deveria fazer. Segunda-feira nós temos ensinado as pessoas a isso, a entenderem que a fé, quando colocada em prática, ela traz o resultado necessário. E se você quer resultado, você precisa fazer a sua parte. Este testemunho que você vai acompanhar agora comprova isso. Aliança com Deus,
pacto com Deus muda a história de vida. Vamos acompanhar e eu volto já. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ter uma vida financeira marcada por humilhações. Você se identifica? A Andréia passou por algumas experiências bem desagradáveis e vai nos contar algumas delas. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente como era a sua vida antes. Eu vivia a maior miséria que uma pessoa pode viver na vida. Eu dependia de cartão de terceiros para comprar o básico para dentro de casa. Eu via minha filha pedir um iogurte para tomar e eu não tinha condição. Vivia com luz cortada, condomínio atrasado, a maior miséria que uma pessoa pode passar na vida, a maior humilhação. E eu passava, mesmo eu e meu esposo trabalhando, né? E além de tudo isso, dessa miséria, dessa falência dentro de casa, eu vivia com complexo de inferioridade. Eu não me amava, eu tinha uma tristeza profunda dentro de mim, eu achava que eu não ia ser ninguém na vida, eu tinha complexo da minha cor, né? E assim, como que uma pessoa que não se ama pode ter alguma coisa na vida? Era isso que eu sentia dentro de mim, eu tinha essa tristeza, né? Essas vozes que falavam comigo que eu não ia ser ninguém na vida. Andréia, qual foi a pior situação que você enfrentou? Foi quando os oficiais de justiça começou a bater na porta da nossa casa, né? Atrás da gente, carro com busca e apreensão. A gente tinha medo de voltar para casa no final do dia e o oficial está na porta de casa para tomar o nosso carro, né? O condomínio estava atrasado, então era cobrança do condomínio, do síndico atrás da gente. Era a maior humilhação. E aí, para mim, esse foi o fundo do poço mesmo, né? E também você vê o teu filho, a tua filha pedir o que comer e você não ter como dar para ele, né? A minha filha pediu um iogurte para tomar e eu não tinha condição para dar esse iogurte para ela. Ela via outras crianças tomando e não tinha condição de dar, né, o melhor para ela. Então esse foi o pior fundo de poço que eu passei na minha vida. Como você conseguiu mudar a sua história? A minha mãe, vendo toda essa situação que eu estava passando, me chamou para vir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi aonde eu vim, ouvi o homem de Deus pregando, falando sobre um Deus das grandezas, um Deus que podia tudo, que podia mudar aquela situação. E ali eu me vi que diante desse Deus eu tinha uma oportunidade de mudar a situação, de reverter essa situação que eu estava passando naquele momento. E eu criei no que ele pregou no altar e eu obedeci, comecei a obedecer, fiz uma aliança com Deus, um pacto com Deus e eu comecei a participar das reuniões da prosperidade com Deus. E foi aonde eu fui obedecendo e foi degrau por degrau. Andréia, após o pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? A primeira coisa que mudou foi o meu interior, foi dentro de mim. Deus colocou dentro de mim uma força, uma certeza tão grande que eu seria alguém na vida. Aquela pessoa que não tinha nada, que achava que não ia ser ninguém na vida, Deus colocou essa força dentro de mim e eu fui vencendo, dia após dia, né? Degrau por degrau, eu fui vencendo. Não foi da noite para o dia, mas ali eu fui conquistando. Aí Deus colocou essa força dentro de mim que eu tive coragem de chegar numa empresa que eu trabalhava há 9 anos, pedir as contas e começar o meu próprio negócio. Ali eu comecei dentro de casa, não tinha caminhão, não tinha carro, comecei sozinha, com a força mesmo que Deus tinha colocado dentro de mim. E ali eu fui crescendo, né? E hoje nós temos a nossa empresa, eu tenho carro nacional, carro importado, tenho os caminhões, tenho os colaboradores que prestam serviço para a gente. Hoje eu posso dar trabalho para alguém, né? E para quem dependia de um salário mínimo, hoje eu forneço emprego para outras pessoas, né? Nossa empresa faz o Brasil todo, presta serviço para o Brasil todo, né? Até para famosos, né? E eu só tenho a agradecer a Deus. A minha filha, que eu não tinha condição de dar as coisas para ela, hoje a minha filha é bem-sucedida, tem o carro dela, tem o apartamento dela, está se formando, né, numa faculdade federal, então eu só tenho a agradecer. Na nossa vida não nos falta nada, e agora, recentemente, Deus colocou em nossas mãos um projeto muito grande que vai ser realizado ainda esse ano, em nome do Senhor Jesus, e a gente só tem a agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida. Nada se compara à riqueza maior que eu tenho dentro de mim, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Esse não tem dinheiro, esse não tem tesouro nenhum que compra.
a paz que eu sinto hoje, a tranquilidade. Posso enfrentar problemas, mas eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho a paz, a certeza da vitória dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Andréia, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço por poder compartilhar a minha história. Você também está cansado de uma vida financeira marcada por humilhações? Faça como a Andréia, participe da reunião da prosperidade com Deus e mude a sua história. Voltamos ao estúdio com o senhor. Sabe por que nós insistimos tanto nas pessoas firmarem uma aliança com Deus? É porque você caminhar sozinho é você lutar com a força do braço. Você depositar a sua força na sua capacidade humana é você impor limites a si mesmo. Porque por mais dinheiro que você tenha, tem coisas que o dinheiro não compra. Mas você firmar uma aliança com Deus é ir além, é chegar onde você jamais chegou. Muitas pessoas, graças a Deus, têm entendido isso e por isso a cada segunda-feira tem vindo a essa reunião da prosperidade com Deus, firmado um pacto por meio de uma aliança que recebem. Claro, não é o anel que faz a diferença, mas é um símbolo daquela palavra firmada em que você faz a sua parte e, obviamente, Deus faz a parte dele também. Esteja conosco segunda-feira, escolha um horário, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder ao cair da tarde, 19h30, a grande noite do pacto com Deus e principal reunião, não importa, são oportunidades que você tem, vindo, ouvindo e agindo, você vai alcançar o resultado na sua vida. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, esse é o nosso endereço. Vamos acompanhar agora testemunhos de pessoas que venceram através de um pacto com Deus? Eu volto já. O que aconteceu, João? Pastor, foi a primeira vez em muitos anos que eu provei a palavra de Deus como fui ordenado, né? Segunda-feira passada eu estive aqui e o Senhor disse, olha, quando você chegar na empresa, falou com todos nós, né? Quando vocês chegarem na sua empresa, na sua casa, abre a Bíblia em cima da mesa e coloque a mão nessa palavra de Malaquias 18, que verás da diferença daquele que serve e daquele que não serve, do ímpio e do justo. E nisso, cheguei na loja e aí fiz as coisas, né? Preparei, nada de pedido, nada de gente chegar para comprar. Na hora que eu botei, aí eu me lembrei, primeiro eu fiz uma oração, depois eu me lembrei, quando eu botei a mão, que eu disse, Senhor, está escrito que o Senhor vai fazer a diferença na vida do que serve e do que não serve. Olhe para a minha vida, Senhor. Olhe para o meu esforço. Pastor, foi instantâneo, velho. Na hora que eu botei a mão, que eu orei, que eu acabei, que eu olho para o celular, os pedidos, gente entrando na loja, eu estou dizendo que foi instantâneo, não é negócio de demorar 5, 10 minutos, não. Na hora que eu parei, pronto, chegou uma mensagem, um cliente chegou, e aí pronto. No outro dia também, na quarta também, na quinta também. Rapaz, eu provei e vi acontecer. Aí, na mesma segunda-feira, eu já comecei um curso que já tinha um tempão para eu fazer. E minha mãe, rapaz, faça o seu curso, faça o curso que eu disse para o senhor. E fiz o curso a semana toda, concluí sexta-feira. Na mesma sexta-feira, eu ganhei 50% de uma bolsa na Estácio para começar a fazer a faculdade. Na hora que eu cheguei aqui, a mulher da Estácio mandou a mensagem para mim fazer a matrícula. E eu vou fazer gastronomia na Estácio. Eu ia pagar 950, só vou pagar 220. É brincadeira. Olha, e isso é incrível, porque eu provei. Não tem como ninguém chegar para mim e dizer que não funciona, sabe? Porque eu provei. Olha, eu chamei meus filhos e minha esposa, eu disse, rapaz, vem aqui que eu tenho um testemunho para falar para vocês. Eu botei a mão. Sabe por que a gente está vendendo? Desse jeito. Sabe por que as coisas estão acontecendo assim? Porque eu estou provando a palavra de Deus. E é verdade, não tem.
Pastor, eu venho sonhando, ó, na minha família todo mundo é formado. E eu sou o único que não fiz faculdade. E só foi eu firmar o pacto, essa é a terceira segunda-feira. De 3 segunda-feira o negócio está desenrolando, pastor. Desenrolando de um jeito extraordinário. Então, obedecer, ser fiel e praticar. Vai arrebentar. Bem forte para o nosso Deus. Qual é o nome do senhor? Seu Edson. Edson, qual foi o resultado através do pacto? Então, pastor, eu não fazia o pacto, aí eu comecei a fazer e estava andando o meu negócio do trabalho com táxi, mas parece que a coisa começou a cair bastante, assim. De repente, vai ver aquele pensamento, pô, tu começasse a fazer a corrente agora e está caindo. E antes não, estava rodando direto. Tá, aí eu peguei e continuei firme. Vai fazer quase 5 meses que eu estou vindo, toda segunda. Aí um telefonema tocou para mim, e aí me deu ir na casa da pessoa. Cheguei lá, a pessoa me deu um envelope, e quando eu cheguei lá, depois quando eu desci no meu carro, o envelope tinha uma quantia de dinheiro que eu nem esperava. Aí tá, já saí de lá feliz. E aí o pastor fez um desafio em novembro de dar um dízimo no valor do que tu queria ganhar. Aí eu dei o valor no dízimo do que eu queria ganhar. Aí em dezembro eu ganhei 2 vezes mais o valor que eu coloquei no altar. E agora, em fevereiro, que passou, aí eu cheguei num ponto de táxi essa semana, o rapaz chegou para mim assim, qual é o teu santo? Aí eu assim, meu santo? É porque o teu carro foi o segundo carro que mais fez corrida em Florianópolis esse mês de fevereiro. Aí eu assim, meu santo é o Espírito Santo, esse é meu santo. Eu vou na igreja toda segunda e falei para ele já deu brecha para mim evangelizar ele, né? Então, foi o segundo carro que mais fez corrida em fevereiro. Se eu tivesse desistido, de repente não tinha acontecido, né? O diabo, às vezes, tranca para a gente desanimar, para isso, para aquilo. E esse mês eu fui o segundo carro e faltou 3 corridas para mim ser o primeiro carro de Floripa, entre 400 táxis. Mas vai chegar lá. Vai. Porque o seu pacto é com quem? O pacto dele é com Deus. Aí você veja, o que é a importância de você perseverar? Muitas coisas, quando a gente inicia um propósito com Deus, parecem dar errado. Parece que o caminho fica fechado, parece que não vai dar certo. Mas é aquilo, ou eu paro e o diabo continua, ou o diabo para e eu continuo. E graças a Deus ele continuou, aquela amarração parou e está prosperando. Tem valido a pena? Tem valido a pena, sim, senhor. E vai acontecer ainda mais. Vai chegar em primeiro, hein? Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Cristiane. Dona Cristiane, qual foi o resultado alcançado através da aliança do pacto? Na verdade, pastor, faz algum tempo que eu venho nas correntes, né? E fomos abençoados, eu e meu esposo, né, com uma causa na justiça, onde em 2017 ele teria um valor para receber referente à aposentadoria dele. Mas aí foi negado. Aí, quando chegou ano passado, nós fomos abençoados e o juiz deu favorável a ele. Mas a gente sabe que nada é fácil. O que aconteceu? Apareceu um valor que ele tinha que pagar para poder receber essa causa. E a gente não tinha esse valor para depositar. Quando chegou semana passada, uma pessoa da família esteve lá na minha casa, chamando meu esposo e pedindo para ele assinar um documento, porque teria um valor para receber de uma herança da minha sogra. Não recebeu ainda, mas eu creio, né, que já é as mãos de Deus, né, e esse valor é justamente o valor para ele depositar na justiça para liberar o outro valor. E Deus está fazendo a obra na nossa vida, né? E semana passada também ligaram de um processo meu, né? Dizendo que tinha sido favorável, que eu vou receber esse valor. Vai demorar um pouco, mas é Deus na nossa vida, né? E através da fé, Ele está nos honrando. Deixa eu perguntar para a senhora, quanto tempo mais ou menos a senhora estava aguardando essa questão em relação ao seu processo também, a sua causa? A minha causa, ela já é antiga, mas o processo iniciou-se ano passado, meados de outubro, né?
Mas até dezembro estava amarrado. Era uma coisa que era só assinar porque era ganho, mas não era assinado. Quer dizer, nem em relação à questão do seu marido, também da causa, quanto em relação à sua causa, estava tudo parado. Nenhum sinal vocês tinham. Não tenho sinal nenhum. Foi só fazer um pacto com Deus. Sim, só eu colocar essa aliança nos meus dedos, né? E Deus está nos abençoando. Para ou continua? Continua. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Diogo. Como é que era a situação, a sua vida, quando você chegou aqui, fez a sua aliança, fez o seu pacto com Deus? Como você chegou e como está agora? Eu já frequento a igreja há muitos anos. E durante uma boa parte desses anos, foram anos onde eu trabalhei muito, muito mesmo, e tive pouco retorno, mesmo estando dentro da igreja. Eu entendia que a reunião da segunda-feira era uma porta de entrada para as pessoas virem para a igreja e conhecer a Deus. Então eu levava a reunião dessa forma. Então eu não tinha um compromisso, não tinha uma aliança com o pacto. E aí teve uma época da minha vida onde a situação não estava muito boa financeiramente, e aí eu decidi que eu iria pegar firme, e a partir de então, algumas coisas começaram a mudar. Houve algumas mudanças na minha vida financeira, e eu pude perceber isso relacionado diretamente ao pacto. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos, depois eu saí desse ramo, trabalhava muito, fui trabalhar em uma concessionária, trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária, e no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio, e o mês de março eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi um momento humano onde eu peguei dentro de casa sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim: olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu estou começando o meu negócio e não dá. Eu estou há 3 meses trabalhando. E os melhores negócios parece que chega na hora dá errado. Eu vejo, às vezes, os outros que são incrédulos vendendo, às vezes não são corretos no trabalho, e eu fazendo tudo direitinho, não estou vendendo, é difícil. Mas eu continuei, porque eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha como pedir para ir trabalhar em outra imobiliária, ou eu não tinha, vou voltar a trabalhar como pintor, eu vou voltar a trabalhar na concessionária. Não, eu não tinha plano B, porque aquilo ali foi a direção que Deus me deu. E mesmo diante de tudo contra, e o detalhe, pastor, eu recebi muitas propostas. A partir do momento que eu decidi que eu iria seguir carreira solo, no primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei o meu carro e saí para agenciar imóveis, eu encontrei um dono de uma imobiliária que chegou em mim e falou assim: ó, você está trabalhando aonde? Não, estou carreira solo. Então é o seguinte, você vai entrar na minha imobiliária, você vai ser meu sócio, eu tenho 15 anos de imobiliária, estrutura, cliente, imóvel, tenho tudo. Você não entra sem nenhum centavo, você só entra para ser meu sócio. E eu falei, eu agradeço o convite, mas eu tenho uma visão aqui. Depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. No final do ano,
agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório. Então, hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos Ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. Pessoal, você nota que tudo com Deus é com luta, é com sacrifício. E eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, e também nos programas, que se ele não fosse mais forte do que o mal, ele não estaria aqui em cima. Nós temos o vídeo gravado, e se ele tivesse falado assim, eu não vou mais, que é o que a maioria faz, começa e não termina. Qual é a característica principal de um vencedor? Nunca desiste. Acredita no seu sonho. E você só está aqui, Diogo, por causa da sua aliança e do seu pacto com Deus. Compensa essa pessoa pegar o que ela recebe aqui do altar e obedecer? Com certeza, com certeza. E não ter um plano B. Se Deus deu a direção, não ter um plano B, porque senão é fácil desistir quando está difícil. Estava muito difícil. Estava sem recurso, sem nada, sem perspectiva nenhuma, mas eu continuei fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Muito mais vai vir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Bem forte para o nosso Senhor. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Os testemunhos mostram que Deus não mudou e Ele quer mudar a sua vida. Deus é o mesmo, mas com certeza você não quer que a sua situação continue a mesma, não é verdade? Agora, o que você vai fazer diante do que você assistiu? Ficar aí parado, braços cruzados? Ou fazer como essas pessoas aí, elas têm feito? A cada segunda-feira tem estado aqui conosco lutando, firmando um pacto e alcançando a sua vitória, passando pela porta, decidindo que esse ano tem que ser um ano de caminhos abertos. Escolha um horário, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, ao cair da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder, ou às 19h30, a principal reunião, não importa. O importante é você chegar aqui, adentrar por essas portas, as portas da nossa catedral, você não paga nada por isso, mas vir alcançar aquilo que Deus prometeu para você. O endereço é Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Todos são os nossos convidados muito especiais. E eu gostaria que você, que nos acompanha nesse momento, entendesse também que a maior prosperidade é você ter a presença de Deus na sua vida. Por isso, hoje, quarta-feira, estaremos então buscando a Deus, fortalecendo a nossa fé, nos avivando através do Espírito Santo, e eu gostaria de convidar você a estar conosco, especialmente às 19 horas, onde estaremos realizando o estudo Fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Quando ouvimos falar de amor, muitas são as opiniões e conceitos que pairam no mundo, do que é e de como se aplica. Mas de onde vem o verdadeiro amor? Mais do que saber meras informações, como ser possuidor de fato do legítimo amor e como alcançá-lo? Saiba mais na continuação do estudo
das 9 manifestações do fruto do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, em qualquer igreja universal, traga sua Bíblia.